Nós entregamos nas tuas mãos, Pai, essa semana que foi feita de jejum, essa semana, meu Pai, de desafio. Ó meu Deus, tu sabes, Pai, Senhor, que nós fomos, meu Pai, provados, sim, mas nós não abrimos mão, continuamos para envergonhar, Pai, principados e potestades do mal. Então, em nome do Senhor, meu Deus, agracia, fortalece, renova para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém? Hoje nós vamos começar o rodízio na madrugada da grande colheita. Amém? Esse rodízio da colheita tem um significado grande, porque tudo que a gente for orar, nós estamos plantando, nós estamos semeando enfim, nós estamos colocando para receber. E 100 vezes mais, como a palavra de Deus diz. Diga assim: eu sou forte. E nesse rodízio da colheita, eu terei 1% e 100 por 1, 100 por 1000. Em nome de Jesus. Diga a pessoa que está do lado: Deus vai multiplicar de uma maneira surpreendente na sua vida. Amém? Quem pode orar uma hora? Tem alguém para uma hora? 2 horas? 3 horas? 4 horas? 5 horas? Último horário? No meio. Glória a Deus. Recapitulando: 1 hora? Baixa. 2 horas? Mudou já? Cadê as 2? 2 horas, tem ninguém? Fiquem 2. Amém. Não tem mais ninguém para 2? 3 horas? 4 horas? 5 horas? Amém. 1 hora? 2 horas? 3 horas? 4 horas? 5 horas? Ligamos. Senhor Deus, em nome de Jesus, rodízio, Pai da colheita, nós vamos colher, Pai, aquilo que nós estamos plantando, Satanás, estamos plantando no Senhor, aquilo que nós estamos lançando em Deus, nós vamos colher com abundância, com multiplicação. Tu não vai continuar segurando, amarrando, prendendo, porque nós estamos em Deus. O ministério de Cristo está no Senhor, e nós estamos plantando em oração, no jejum, dentro do lugar, e nós vamos colher em nome do Senhor. Eu te repreendo, mal. Sai, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus, bata em retirada. Amém. Pode louvar o Senhor, fazer carinho. O Senhor está aqui. Você crê que Deus está aqui? Amém. Vou aproveitar que você está em pé. Abra a palavra do Senhor. Uma noite poderosa. Evangelho de Lucas 4. Nós vamos participar da ceia do perdão daqui a pouquinho. Lucas capítulo 4, versículo de número 14. Vamos ler até o 32. Lucas 14, ou melhor, 4:14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres,
enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, que se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Glória a Deus. Amém. Podem sentar em nome do Senhor. Vamos falar hoje: dormir ou despertar. Nós, ao ler o Evangelho de Lucas, e essa história aqui envolvente do Senhor Jesus, eu gosto muito da história, das histórias contadas aqui na palavra, mas entre todas as histórias, a de Jesus, ela é um mártir. Nós vemos que o Senhor, ele tem uma virtude muito grande do Espírito Santo, e ele caminha para fazer a obra, não é bem recebido. Ele diz: o profeta não tem honra na sua pátria, porque eles não reconheciam o Senhor Jesus por conhecer, saber que ele era filho de José e Maria. Então, para eles aquilo, eles ficavam se escandalizando no Senhor. E o Senhor Jesus prosseguia, amados. O que é bacana, que Jesus sempre, por coisa alguma, ele parava. Por nada ele dava um tempo. Por nada ele, desistia. Mas ele continuava. Quando escandalizavam nele, mais ele tinha para ensinar, mais ele tinha para falar. O escarnecimento era tão grande. Olha, para você, vamos ver então se é tudo isso que tem falado de você. Começa a realizar milagres, começa a realizar aqueles milagres, aqueles feitos que contam acerca de ti, né? E o Senhor então deu o exemplo de muitos sinais naquela época de Elias, de Eliseu, em que somente uma pessoa, uma viúva, foi contemplada por milagre. Somente um centurião da guarda foi contemplado para um milagre de purificação de lepra. E eles ficaram indignados, eles se iravam, porque para tudo o Senhor Jesus, ele tinha na ponta da língua uma resposta, uma palavra. E eles ficavam indignados com isso e se enchiam de ira, porque a todo momento eles viam Jesus como filho de José e Maria, e eles não despertavam para aquela realidade que Jesus era filho de Deus.
a ponto deles ameaçar, a ponto de pegar o Senhor Jesus, levar ao monte, onde estava edificada a cidade, e atentando para precipitar. Mas um grande milagre foi realizado ali. Jesus passa entre eles, e eles não têm força de fazer absolutamente nada. Quando o Senhor tem um propósito, um plano na sua vida, que alguém te ameaçou, você passa ali no meio deles, e eles não têm poder, força de fazer absolutamente nada, porque você é uma pessoa eleita do céu, e eles têm que reconhecer essa unção na sua vida, e eles têm que se calar. E assim aconteceu com Jesus. Algumas outras vezes a perseguição era contínua, e não havia de maneira alguma uma alma sequer que os olhos se abriram, que saíssem do sono, que parassem de dormir, o sono da carne. Hoje nós estamos aqui e de repente você na semana trabalha muito e te pesa, né? Poxa, eu trabalhei bastante, estou sobrefadada de uma tal forma que, olha, eu estou morrendo de sono, não consigo, sabe, nem orar, não sei o que vai ser hoje. Mas a palavra do Senhor não mente, amados, quando diz de um renovo, de renovar as nossas forças. Quando nós acreditamos, quando nós cremos e nos lançamos para o Senhor, Deus que tudo pode, Ele renova as forças, Ele dá um ânimo pronto, Ele trabalha na nossa vida de uma maneira que os olhos, eles ficam sem conseguir fechar. Exemplo é que quando você na madrugada está lá num sono bom, bacana, de repente você desperta e você não consegue dormir. Você desperta para tomar um pouquinho de água, até mesmo para ir para o banheiro rapidinho, mas aí você quer voltar no sono, não consegue pegar no sono, porque o Senhor te despertou para um grande particular. Aquele sono já foi repreendido. Você luta e rola para lá e rola para cá e vai, vem, nada. Enquanto você não levanta para dar glórias ao Senhor, você não consegue dormir. Agora, o que nós preferimos? Dormir ou despertar para aquilo que Deus tem de grande para a nossa vida? É óbvio que nós precisamos despertar para aquilo que o Senhor tem de grande para nós, pois Ele tem deixado um grande exemplo, a qual nós lemos no texto, que Ele continuava constantemente a fazer as obras e sem preocupar com aqueles que de repente estavam ainda dormindo, que não entendiam o mistério, não entendia a vinda dele, não entendia o porquê de tantos milagres. Eu quero que você, aí aos Efésios 5,14, aos Efésios 5,14 diz: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O Senhor tem um despertar nessa noite para a tua vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. Ele tem um despertar para mim e para você. Aquele circunciso que muitas vezes quer colocar através de uma preocupação, através de uma situação, quer colocar dormência, quer que a gente fique dormindo, para que a gente seja semelhante àquele que está morto, para o grande agir de Deus na nossa vida. É tempo, é hora de nós despertarmos, é tempo de nós pararmos de dormir, porque nós queremos dormir demais. Essa é a realidade, fisicamente e espiritualmente. Se bobear, nós dormimos mais espiritualmente do que na carne, mais espiritualmente do que propriamente na nossa matéria. Se você parar para meditar, quantas vezes você ficou sem saber o que fazer? Planejou orar, não conseguiu.
Planejou jejuar? Não foi. Planejou levantar de madrugada? Não. Planejou ir para amanhã? Não. Só no plano, dormindo. Mas quando o Senhor ele fala através dessa palavra, trazendo o exemplo do despertamento, e ele diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre aqueles que estão mortos espiritualmente, e Cristo vai te